Na aula de hoje, falaremos sobre a noção de reação química. Uma reação química é facilmente evidenciada pelo surgimento de um precipitado, por uma mudança brusca de cor, pela liberação de um gás. Entre outros fatores. Em aulas futuras, detalharemos as reações químicas mostradas no começo desta aula. Noção de reação química. Aqui vemos um delicioso rocambole. A massa deste bolo é conhecida como pão de ló. Se pegarmos uma simples receita e acompanharmos o processo desde a mistura dos ingredientes até a obtenção do bolo, nós poderemos fazer uma analogia satisfatória com uma reação química comum. Vamos lá então. Continuando, pessoal, vamos ver os ingredientes básicos para a criação de um pão de ló. A gente vai precisar de 4 ovos, 200 gramas de açúcar e 200 gramas de farinha de trigo. A gente vai considerar essa como sendo a única receita de pão de ló que existe, para facilitar a nossa linha de raciocínio. Se isso é verdade, a gente pode falar para vocês que esses aqui são os reagentes da nossa reação química. Então, ovos, açúcar e farinha de trigo são os reagentes da reação química, entre aspas, que dá origem ao nosso pão de ló. Se a gente misturar esses ingredientes e levá-los ao forno, a gente vai ter o resultado final, que é o nosso bolo. E a gente pode falar, em uma nova analogia, que o bolo vai equivaler ao produto da reação química. E a gente vai ver também, pessoal, que apesar do bolo, nesse caso, ser o nosso único produto, nem sempre nós vamos ter apenas um único produto como resultado final de uma reação química. Em muitos casos, reações químicas podem dar vários produtos, tranquilo? E agora a gente vai falar de proporção, que é uma das ideias mais importantes desta aula. Só para vocês terem uma ideia, cálculo estequiométrico, que está muito relacionado com a ideia de proporção na química, costuma ser 60% de alguns dos vestibulares mais importantes do país. Então, se você não pegar essa ideia, você vai ter grandes dificuldades no decorrer do seu aprendizado de química. Vamos lá então, gente. Então, em nossa analogia, vai ser importante supor que existe apenas uma única receita de pão de ló. E uma receita, a gente sabe que nós temos uma proporção. Então, 4 ovos, 200 gramas de farinha e 200 gramas de açúcar dão origem a um bolo. Preste atenção nesses números, 4, 200, 200 em 1. Isso significa que se a gente tiver que mudar a receita, a gente vai ter que mudar todos esses itens. Olha só, vamos supor que a gente coloque, ao invés de 200 gramas, 1 kg de açúcar. Gente, é muito óbvio para a maioria de vocês que com 1 kg de açúcar, o bolo vai ficar o quê? Excessivamente doce. E se eu colocar 50 ovos? Bom, aí vai deixar de ser bolo. Vai ser o quê? Uma gemada gigante, né? E se a gente colocar, sei lá, 10 kg de farinha? Pessoal, sei lá, vai virar um biscoito. Você percebe facilmente que, mudando isoladamente a quantidade de um desses ingredientes, a gente não vai chegar no nosso bolo. Então tá aqui, ó. Note que se mudarmos a receita, não vamos obter o mesmo bolo. Se nós adicionarmos 1 kg de açúcar, por exemplo, aquilo que eu falei, o bolo vai ter um sabor diferente. E cá entre nós, bem ruim, né? Continuando, gente, a gente vai falar agora o seguinte para vocês. Essa vai ser a nossa receita básica. 4 ovos, 200 gramas de farinha, 200 de açúcar, dando um bolo. Vamos supor que eu queira obter meio bolo, metade de um bolo. Vamos supor que eu seja solteiro, more sozinho, tô quase lá, né? E eu queira meio bolo, porque um bolo é muita coisa para mim. Nesse caso, naturalmente, eu vou ter que mudar essa receita. Só que para que eu obtenha o mesmo sabor de bolo, o mesmo pão de ló tradicional, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir todos os ingredientes a metade, para obter também metade de um bolo. Olha como fica.
2 ovos. Por que 2 ovos? Ó, foi para metade. Aqui foi para metade, 100 gramas. Metade, 100 gramas. E a gente obteve como resultado também a metade. Então você percebe que 2 ovos, mais 100 gramas de farinha, mais 100 gramas de açúcar, nós vamos obter o quê? Meio bolo. Até aí sem crises, né? Agora, pessoal, vamos supor que você tem uma fábrica e você necessite de 30 bolos. Naturalmente, você vai ter que multiplicar todos os ingredientes por 30 para que você possa obter 30 bolos. Isso levando isso em consideração a nossa reação original. Então nós vamos ter que pegar o 4, multiplicar por 30, a gente vai obter 120. 200 por 30, 6.000. 200 por 30, 6.000. Como resultado, 1 vezes 30 vai dar 30 bolos. Se vocês pegaram a ideia desse quadro, vocês estão a meio caminho de aprender estequiometria ou cálculo estequiométrico, que a gente vai ver ainda um pouquinho lá para frente em química. Beleza, pessoal? Valeu então!